Fala pessoal, questão 798. Determine a área do triângulo nos casos a seguir, sendo o metro a unidade das medidas. Item A, para a gente calcular, primeiro, para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Claro que existem outras formas de a gente calcular a área do triângulo, porém, nesse momento, nessa questão, a gente vai usar apenas isso. O que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de trabalho em algumas questões, tá? Então, se tu já tem um conhecimento prévio de outras teorias que envolvem a área do triângulo, usa que vai ser bem mais prático, tá? Nesse caso aqui, no item A, não tem escapatória, é base vezes altura dividido por 2, porém eu não tenho a base. Num triângulo retângulo, os catetos são a base e a altura. Então, primeiro, vou fazer Pitágoras, vai ficar 17 ao quadrado igual 8 ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai dar 289 menos 64 igual a b ao quadrado. O b ao quadrado, então, é 225, cuja raiz é 15, e o menos 15 não nos interessa, porque é lado de um triângulo, não pode ser negativo. Segundo, agora a gente vai calcular a área. É base, que é 15, vezes a altura, que é o 8, sobre 2. Aqui o sobre 2 dá 4 vezes 15, isso dá 60 metros quadrados. No item B, a gente tem a base, mas não tem a altura. Então, primeiro passo, vou fazer a alturinha aqui e vou calcular ela. E aí eu preciso notar que esse triângulo ele é isósceles. Então, a altura aqui, ela bate no ponto médio. Então, aqui vai ser 6. Agora, eu tenho um triângulo retângulo, cujos dois lados eu sei, quero calcular o terceiro e faço isso via Pitágoras. Então, primeiro, a hipotenusa é 10 ao quadrado, é 10, que vai ficar ao quadrado. O cateto é 6, que vai ficar ao quadrado, e a altura também. Então, a gente tem que a altura ao quadrado vai ser 100 menos 36, isso dá 64, a raiz de 64 é 8. Agora que eu sei a base e sei a altura, eu posso calcular a área desse triângulo. A área vai ser base, que é o 12, vezes a altura, que é o 8 que a gente descobriu, dividido por 2. A área, então, 8 vezes 12 dá 96, dividido por 2 dá 48 metros quadrados. No item C, a gente vai usar a mesma lógica do item B. Vou fazer a alturinha aqui, porque a gente tem a base, que é 8, mas não tem a altura. Ou a gente pode usar também que num triângulo equilátero, a área pode ser calculada por lado ao quadrado, vezes raiz de 3, isso sobre 4. Então, se lembrar isso, beleza. Se não lembrar, faz que nem o item B. Aqui vai ser 4, chama de H, faz Pitágoras, e depois é só fazer o H vezes 8 sobre 2, tá? Ou utilizar a formulazinha, porque acaba sendo mais rápido. Então, o lado é 8, vai ficar 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a gente tem 64 raiz de 3 sobre 4. E isso dá 1, 24 dá 6, então 16 raiz de 3 metros quadrados. Seguindo, aqui, temos que este trechinho aqui é 4. Eu vou calcular o H fazendo Pitágoras. Então, primeiramente, nessa questão a gente não tem nem a base nem a altura, né? Então, eu vou começar calculando a altura. Afinal, eu consigo calcular aqui com Pitágoras. Vai ficar 6 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, vai ficar H ao quadrado igual a 36 menos 16. O H vai ser raiz de 20. Se eu fatorar o 20 ele é 4 vezes 5. A raiz de 4 é 2 e o 5 fica na raiz. Agora que eu sei a altura, eu consigo calcular esse trechinho aqui da base, que eu vou chamar de x. E aí, se eu sei esse x, eu somo ele com 4, vai dar a base inteira. Então, aplicando Pitágoras agora no triângulo direito, a gente tem que a hipotenusa é raiz de 3 raiz de 5, que vai ficar ao quadrado, igual h ao quadrado, então vai ficar raiz de 20 ao quadrado, que é o próprio 20, mais o x ao quadrado. Aqui 3 ao quadrado é 9, vezes raiz de 5 ao quadrado é 5, menos 20, igual a x ao quadrado.
Aqui vai dar 45 menos 20 dá 25. Raiz de 25 é 5. A questão do x negativo não nos interessa. Agora que eu sei a base por completo e sei a altura, a gente pode calcular a área, né? Então, terceiro passo, a área vai ser a base, que é o 4 mais x, então 4 mais 5, que dá 9, vezes a altura, que a gente achou que é 2 raiz de 5, dividido por 2. Esses dois eu vou cortar, vai sobrar 9 raiz de 5 metros quadrados. Seguindo, eu sei a altura, mas não sei a base, então, primeiramente, aplicando trigonometria, cateto oposto, cateto adjacente, tangente de 30 graus é igual cateto oposto, que é o 8, sobre cateto adjacente, que é o B, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, multiplica cruzado, a gente vai ter 24 igual a B raiz de 3, passo raiz de 3 dividindo, a gente vai ter que o B é 24 sobre raiz de 3, não posso ter o raiz de 3 embaixo, então vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 24 raiz de 3, e aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que a raiz é 3. Posso dividir os dois, o B vai ser 8 raiz de 3. Agora que eu sei a base e sei a altura, é só aplicar a fórmula da área. Base é 8 raiz de 3, altura é 8, isso dividido por 2. 8 vezes 8, 64, dividido por 2, vai ser 32 raiz de 3 metros quadrados. Seguindo, temos aqui que eu não sei nem a base nem a altura, então o primeiro passo é descobrir essas medidas. Vou chamar de x, aliás, eu já vou chamar aqui de h e aqui de b, tá? Vou aplicar a trigonometria. Como a gente quer usar a hipotenusa, eu vou começar pelo seno de 60, vai ser o cateto oposto, que é o b, sobre a hipotenusa, que é o 12, igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, a gente vai chegar que o b é 6 raiz de 3. Aqui vai dar 12 raiz de 3, divide por 2, 6 raiz de 3. O mesmo passo para o h, né? Só que agora a gente vai usar cosseno de 60. Vai ser o cateto adjacente, que é h, sobre a hipotenusa, que é 12, e o cosseno de 60 é 1/2. Multiplica, dá 12, divide por 2, vai dar 6, então h é 6. Portanto, a área vai ser a base, que é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Isso dá 36, dividido por 2 dá 18, raiz de 3 metros quadrados. Para finalizar, aqui vem os detalhes que eu acredito que seja mais rápido fazer de outra forma e não por base vezes a altura dividido por 2, tá? Mas, como é o que a gente tem em mãos, vou utilizar isso. O que eu posso fazer? Eu posso descobrir a altura pela trigonometria. Descobrir a altura, faço Pitágoras desse lado, faço Pitágoras desse lado e descubro os dois pedacinhos. Com isso eu descubro a base. Aí eu faço base vezes a altura. Aqui o processo não vai ser muito diferente. A gente tem já a base, posso fazer a trigonometria, calculo a altura. O problema maior está nessa questão aqui. Por quê? Porque eu não tenho nenhum lado igual, então esse é um triângulo qualquer, ele é acutângulo, né? E eu não tenho nenhuma medida de ângulo também. Então, assim, pra gente calcular a altura aqui, sabe? Não vai ser muito bom. Mas vamos seguir aqui. Então, eu vou chamar aqui de H, aqui de X e aqui de Y. Começando, eu vou descobrir o H usando triângulo retângulo. Trigonometria, cateto oposto, hipotenusa, é o seno de 60, igual ao cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 6. Agora uma campainha para ajudar. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, multiplica cruzado, vai dar 6 raiz de 3, que dividido por 2 vai ficar 3 raiz de 3. Seguindo, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse lado, vai ficar 6 ao quadrado igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. O x, então, ao quadrado vai ser o 36, menos 3 ao quadrado é 9, que vezes 3 dá 27.
O x ao quadrado, então, vai ser, aqui vai dar 9. Então, a gente tem que o x vai ser a raiz de 9, que é 3. A versão negativa não nos interessa. Vou aplicar Pitágoras no lado direito, vai ficar 2 raiz de 13 ao quadrado, igual h ao quadrado, que a gente já viu que é 27, mais o y ao quadrado. Então, aqui era o h ao quadrado. Já adiantei. 2 ao quadrado é 4, que vezes 13 vai ser 52 menos 27, igual a y ao quadrado. O y, então, vai ser, para dar 50, estava faltando 23, 24, 25. Aliás, o y vai ser a raiz de 25, que é 5. Ou seja, nesse problema, a gente tem que a altura é 3 raiz de 3, o x aqui é 3, a altura, o y é 5. Então, a gente tem que a área vai ser a base, que é esses dois juntos, que é 8, vezes a altura, que é 3 raiz de 3, sobre 2. A área, então, 3 dividido por 2 dá 4, vezes 3 dá 12, raiz de 3 metros quadrados. O item H, vou fazer aqui para a trigonometria para achar o H, cateto oposto e hipotenusa, isso é o seno de 45, vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 16. Não posso usar o 18 porque ele não faz parte desse triângulo, tá? Ele faz parte do triângulo maior. E aí, o seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado, vai dar 2h igual a 16 raiz de 2. E aí, eu tenho, então, que o h é 8 raiz de 2. Passa esse 2 para cá, dividindo. Agora, a gente pode calcular a área fazendo a base, que é 18, vezes a altura, que é 8 raiz de 2, isso sobre 2. O A, então, que é a área, vai ser 18 por 2 dá 9, que vezes 8 dá 72, raiz de 2 metros quadrados. Agora, o item I é que fica complicado da gente resolver com as ferramentas que a gente sabe. Vamos tentar fazer tipo a G, tá? Só que ao invés de usar trigonometria, a gente só vai usar Pitágoras em tudo, montando uma relação entre o que a gente vai denominar aqui. Então, aqui é H porque é a altura. Vou dizer que esse pedacinho aqui é X. E como o total é 7, aqui é 7 menos o X. Fazendo Pitágoras no lado esquerdo, a gente vai ter 5 ao quadrado igual x ao quadrado mais h ao quadrado. Com isso, a gente tem que 25 é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. No lado direito, a gente tem que 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado. Eu posso isolar o h aqui, o h ao quadrado, e substituir aqui, né? A gente tem na primeira equação, vamos botar aqui que o h ao quadrado, ele é 25 menos x ao quadrado. Aí eu posso substituir o h aqui. Vamos fazer 4 ao quadrado é 16, vezes o 2 dá 32, igual, no lugar do h ao quadrado eu vou botar 25 menos x ao quadrado. E aí, continuando a conta, a gente tem 7 ao quadrado, 49, menos 14x, mais x ao quadrado. Bom, eu posso cortar esse x ao quadrado com o x ao quadrado, menos x ao quadrado, e aí eu vou passar o 14 para o lado de lá, vai ficar 14x igual 49 menos 32, isso dá 17. Ah, mas tem o 25, então dá 30, dá 42. Então, o x, ele vai ser 3. Ok. Agora que eu descobri que o x é 3, eu posso calcular a altura. A altura ao quadrado é igual a 25 menos 3 ao quadrado, que é 9. O h, então, vai ser 25 menos 9 dá 16. A raiz de 16 é 4. Último passo, eu vou calcular a área. Então, aqui eu vou chamar de 2, e aqui de 3,
Agora aqui, 4, que maçaroca. A área vai ser a base, que é 7, vezes a altura, que é 4, sobre 2. Isso vai dar 14 metros quadrados. Menos trabalho que eu pensei que daria, tá? Então é isso. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.